E esse período que eles vão passar no deserto é período de ensinamento, de aprendizagem, de lição. É um período em que Deus vai tratar o seu povo. Deus vai tratar Israel, porque era necessário que eles aprendessem no caminho. É no caminho que a gente aprende. É enquanto caminhamos, é enquanto vivemos. Deus está ensinando para a gente constantemente. Às vezes nós não percebemos, mas nos mínimos detalhes da nossa vida, Deus está ensinando para nós como que devemos servi-lo, como que devemos viver para Ele, como que devemos viver uns para os outros, como deve ser o nosso relacionamento. Deus constantemente está dizendo isso. Aí o povo, então, passa o Mar Vermelho e, então, depois daquela passagem pelo Mar Vermelho, livres do Egito, vendo que as águas do Mar Vermelho se fecharam sobre o exército de Faraó e matou a todos, os cavaleiros e os cavalos foram mortos. Então há um momento de tremenda alegria. E eles fazem esse momento de alegria com cântico e com danças. Está escrito aqui no livro de Êxodo. A alegria era tão grande por agora estarem livres da escravidão. Era um momento tão especial que eles não podiam ficar calados, eles tinham que cantar. Diz que Miriam pegou um tamborim e foi tocando e dançando, e as mulheres também fizeram a mesma coisa, porque a alegria era muito grande de ver como Deus tinha agido poderosamente, libertando-os da escravidão do Egito. Meus irmãos, o povo então começa a caminhar no deserto. E o texto que a gente leu diz que durante 3 dias eles andaram no deserto e não encontraram água. Quanto tempo a gente pode ficar sem água? Quanto tempo será que a gente aguenta sem água? A partir dali, eles estariam de volta para a terra prometida. A partir do Mar Vermelho, eles entram no caminho que vai levá-los de volta à terra prometida. A gente fica pensando, irmãos, o que no caminho a gente tem aprendido de Deus? O que na nossa vida a gente tem aprendido de Deus? Olhando ao nosso redor, porque Deus é o mesmo, Ele continua ensinando, Ele continua dando lições preciosas, porque Ele é mestre nisso, né? E é tão interessante que não são aulas teóricas, meras exposições, não. Deus dá aula prática para eles, para que Israel aprenda, entenda como é, para que Israel entenda quem ele é. Sabe por quê, irmãos? É porque é no caminho que aprendemos com as situações reais da vida, e Deus usa essas situações reais da vida para ensinar o seu povo. Lembra, o povo está caminhando há 3 dias e não achavam água. Essa era uma situação real na vida do povo. Ninguém está contando uma história para eles, eles estão vivenciando isso. Eles estão experimentando isso, sede, não tem água, deserto, 3 dias. Como eles poderiam resolver aquela situação lá no deserto?
Então Deus vai ensiná-los de forma prática, não teórica, como que eles podiam aprender a resolver aquela situação na vida deles. Fico pensando, Deus poderia ter feito chover e eles teriam água. Tinham vasilhas, eles podiam aparar a água da chuva. Era uma coisa fácil. Fácil. Deus podia fazer isso assim, chuva, e choveria no deserto. Deus poderia fazer brotar água do chão, ainda que fosse no deserto. Era fácil. Deus podia fazer assim e brotaria água do chão, e eles matariam a sede. Deus poderia ter feito a transposição do rio Nilo. Nilo. Não tem nada a ver com o Rio São Francisco. Mas não, Deus não faz assim. Nenhuma dessas alternativas Deus faz. E certamente Ele dá uma alternativa que nem Moisés e nem o povo podia esperar que fosse acontecer exatamente desse jeito. Porque o caminho em que eles estão andando, irmãos, é uma escola. E Deus matriculou todos eles nessa escola e quer que eles aprendam enquanto eles caminham. Deus quer que a gente aprenda enquanto a gente caminha. Enquanto a gente vive a família, enquanto a gente vive no trabalho, enquanto a gente vive na escola. Deus quer que a gente aprenda com essas situações da vida. O que será que a gente tem aprendido de Deus com as situações da vida? Deus nos coloca em muitas situações para a gente aprender quem Ele é, como Ele age. No caminho, aprendemos que precisamos de milagre para resolver os impossíveis. Aquilo que não é impossível, nós fazemos. Aquilo que é possível, então a gente vai lá e resolve. Mas há coisas que são impossíveis, e dessas coisas impossíveis nós precisamos de milagre. O verso 23, irmãos, de Êxodo, dê uma olhada, deixa aí sua Bíblia aberta em Êxodo 15, 23. Diz assim: afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Então eles estão há 3 dias no deserto, não encontraram água, e eles se deparam agora com essa situação real de não ter água para beber. Mas aí o texto diz que eles chegaram em Mara, e em Mara havia água. Imagina a alegria, né? São quase 3 milhões de pessoas que fazem parte desse povo de Deus que está no deserto. Quase 3 milhões. Fico imaginando, né, na correria deles para tomar aquela água de Mara. Só que o primeiro que conseguiu colocar na boca deve ter cuspido, vomitado, porque a água não prestava para beber, a água amarga. Não podia ser tomada, não iria matar a sede deles, eles não poderiam tomar aquela água. Imagina a frustração, imagina o desespero, quando eles perceberam que a água era amarga. Qualquer um de nós teríamos ficado do mesmo jeito que eles ficaram. Agora, eu disse, irmãos, que no caminho a gente aprende que precisamos de milagre para resolver os impossíveis. Mas pergunto dos irmãos, será que a gente ainda acredita em milagre? Porque talvez se nós acreditássemos em milagre, nós oraríamos muito mais.
Se nós acreditássemos em milagres, a gente oraria mais. Mas talvez hoje não haja necessidade de milagres, não é? A medicina resolve tudo que é na área de saúde. A ciência resolve tudo que tem a ver com as questões científicas. Os governos resolvem tudo. Os bancos resolvem tudo. Quando a gente está sem dinheiro é fácil. É só ir lá, passa o cartão, faz empréstimo, resolve tudo. Então, para que milagre? Para que acreditar que Deus pode fazer o que é impossível? Por que iríamos acreditar em milagre? Por que iríamos gastar nosso tempo orando, pedindo intervenção de Deus na nossa vida? Ou na vida de pessoas ao nosso redor? Por que faríamos isso? Por que incomodar Deus com essas necessidades? Não há necessidade de incomodar Deus, a gente resolve. Jesus disse uma coisa que continua batendo na minha cabeça, desde que eu li pela primeira vez. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Haverá fé na igreja, nos crentes, quando ele voltar? Não é possível que a gente queira que haja fé nos ímpios. Certamente Jesus não está falando dos ímpios, ele está falando dos crentes. Por acaso, quando ele voltar, achará igrejas ainda que creem que ele pode fazer as coisas impossíveis? No caminho, aprendemos que os problemas não se resolvem com murmuração. É caminhando que a gente aprende isso. Verso 24 desse texto diz assim, irmãos: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. 3 dias sem água, chegam a Mara e a água não pode ser tomada. Naturalmente, né, brota no coração do povo essa amargura que está lá em Mara. Porque a palavra Mara significa exatamente isso, amargor, ou amargura, ou amargo. É essa amargura de Mara que brota no coração deles. E a atitude deles é murmurar, reclamar de Deus. Ah, Deus, o Senhor tirou a gente lá do Egito, lá pelo menos tinha água. Pelo menos tinha água lá. E o Senhor nos trouxe para esse deserto que não tem água. Como é que a gente vai beber? Diz a palavra de Deus que esse povo então murmura contra Moisés, mas na verdade não é contra Moisés, é contra o próprio Deus que eles estão murmurando, que eles estão reclamando. E sabe, queridos, quando a gente murmura, nós estamos dizendo que as intenções de Deus não eram boas a nosso respeito, por isso ele nos levou a determinado lugar. Quando o povo murmura porque chegaram em Mara e não tinha água, a água não prestava, eles estavam dizendo que Deus não tinha boas intenções desde que nos tirou do Egito, nos trouxe para esse deserto e nos fez chegar a Mara e não poder tomar água. Quando nós reclamamos de Deus, quando nós reclamamos das coisas, quando nós murmuramos da vida, nós estamos dizendo que as intenções de Deus não eram boas,
porque Ele nos trouxe e nos colocou nessa situação. Só que tem uma coisa muito interessante, é que a murmuração do povo não muda absolutamente nada, as águas continuam amargas. Não mudou nada. A nossa murmuração não muda nada. Não muda em nada. Eles estão no caminho e eles estão aprendendo, Deus está ensinando para eles. Porque no caminho aprendemos que a obediência a Deus resulta em benefício. A obediência a Deus resulta em benefício. Verso 25 diz o seguinte: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Diante da situação sem água e o povo murmurando, Moisés tomou duas atitudes, segundo o texto que a gente leu. A primeira delas foi buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. E é claro que Moisés está pedindo de Deus um milagre, porque não tem como. Os supermercados eram todos longe, não dava para comprar adoçante, açúcar, cristal, outro tipo de açúcar, jogar na água, mexer e servir para o povo. Não tinha como. É claro, irmãos, quando Moisés clama ao Senhor, ele sabe que Deus pode mudar aquela situação e o povo iria aprender a não murmurar, mas a clamar a Deus. E a segunda atitude de Moisés foi obedecer. Diz o texto que Deus mostrou uma árvore para Moisés. Moisés compreendeu, entendeu, que Deus queria que aquela árvore ou parte daquela árvore fosse para o lago onde estavam as águas amargas. E olha o que Moisés faz. Isso diante de quase 3 milhões de pessoas, olhando para ver o que é que vai acontecer. Então Moisés vai lá, arranca um pedaço daquela árvore e joga na água e diz: pode beber. E as águas se tornaram doces. Fica imaginando a posição de Moisés? Se não dá certo? Mas onde estava a confiança de Moisés e sua obediência a Deus? Moisés está aprendendo no caminho também, juntamente com o povo. Moisés não é um expert em Deus. Ele está aprendendo junto com o povo. É no caminho que a gente aprende. É enquanto andamos juntos, enquanto participamos de situações difíceis na nossa vida, que nós vamos aprendendo, porque nos lembramos da palavra de Deus. Porque se lemos a palavra de Deus, ela imediatamente vem à nossa memória. É no caminho que aprendemos que Deus caminha com o seu povo. É enquanto caminhamos, queridos irmãos, enquanto caminhamos, nós vamos nos deparando que Deus caminha junto com o seu povo, que Deus caminha junto conosco. Não sei se você já percebeu isso, mas Deus caminha com sua família, com você. Deus caminha conosco. Sabe, Deus podia ter deixado o povo logo depois da travessia do mar. Deus podia ter dito: daqui para frente é com vocês. Eu já libertei vocês do Egito, do exército de Faraó, agora é com vocês. Vão. Mas não. Deus diz para Moisés dizer para o povo:
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Aquelas que ele mandou para os egípcios. Não está falando de Covid. É aquelas do Egito. Nenhuma daquelas enfermidades viria sobre eles. E Deus diz assim, porque eu sou o Senhor que te sara. É esse Deus que vai no meio do povo. É esse Deus que ouve o clamor do povo. É esse Deus que fala com o povo. É o Deus que está caminhando junto com o povo. Deus caminha. Nós às vezes não percebemos, mas Ele está caminhando conosco. Nas nossas lutas, Ele está conosco. Nas nossas tristezas, Ele é a nossa alegria. No nosso desespero, Ele é a nossa esperança. É no caminho que aprendemos que os momentos de tristeza e de desespero não são para sempre. Que os momentos de sofrimento não são para sempre. Verso 27 diz o seguinte, irmãos. Vamos ler juntos o verso 27? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que coisa maravilhosa, né? Chegam a Mara, lugar de amargura, a água não presta para beber, Deus muda a água, mas não deixa eles lá. Eles têm que continuar, porque é no caminho que eles vão continuar aprendendo, e lá na frente eles encontram esse oásis. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um oásis no meio do deserto. Meus irmãos, quantos de nós não estamos precisando de um oásis de Deus? Secura no coração, secura na alma, secura nos relacionamentos, secura na fé. Secura na nossa relação com Deus. Quantos de nós não estamos precisando de um lugar assim? Jesus disse que Ele era a água da vida. É Ele que dá vida mesmo. É Ele que renova, é Ele que restaura, é Ele que refrigera nosso coração, nossa alma. Mara ficou para trás. Nunca mais eles voltaram àquele lugar de amargura. Nunca mais. Deus os levou caminho adiante. Longe da amargura de Mara. Longe das dores, dos sofrimentos. Porque eles não são para sempre. Eu sei que às vezes quando passamos por alguma luta, nós pensamos isso não vai acabar nunca. Mas o Deus que nos conhece, o Deus que nos ama, o Deus que sabe das nossas fragilidades, Ele nos leva sempre a um lugar de refrigério. E o último lugar onde Ele está nos levando é para a sua própria presença, na eternidade. É para lá que a gente está indo. Sem a amargura da terra, sem Mara. Porque não há algo tão doentio, né, do que a amargura. Adoece a alma. Deus vai nos levar para esse lugar, está nos levando, mas no caminho, irmãos, todos nós precisamos aprender as lições que Deus está nos dando.
como essa que ele deu ao seu povo. É no caminho que a gente aprende, passo a passo, momento a momento, situação a situação. Deus vai nos ensinando e sabe, irmãos, algo que Deus quer que a gente aprenda em todas as lições que Ele nos dá na nossa vida, é quem Ele é. Ah, se nós soubermos quem Ele é. Então depositaremos nele toda a nossa confiança, toda a nossa felicidade, toda a nossa alegria estará depositada nele. Toda a nossa esperança estará nele. Mas para isso, nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo como ele é. Quando Moisés foi lá no monte, quando Deus chamou Moisés lá no monte, uma das questões que Moisés colocou para Deus foi a seguinte. Deus diz, vai lá e fala aos filhos de Israel, né, que eu te encontrei aqui no deserto e que que eles serão livres. E Moisés disse para Deus, mas quem eu vou falar para eles que me mandou até eles? Quem? E Deus disse, fala para eles que eu sou, te enviou. Eu sou. Porque o eu sou é o incomparável, é o único. O eu sou é o eterno. O eu sou é o todo-poderoso. Vai, Moisés, e diz que eu sou. Te enviou. E eles vão saber de quem você está falando. Na verdade, Deus mesmo deu compreensão para o povo saber de quem eles estão falando. É no caminho que a gente aprende. Ainda não aprendemos tudo. Deus tem muitas lições para nós. Quando Deus fala de todo o caminho do deserto, Ele diz por quê que eles foram levados para o deserto. Deus diz, te lembrarás de todo o caminho pelo qual andaste esses 40 anos no deserto. Porque eu fiz vocês ficarem no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. É no caminho que aprendemos, estamos aprendendo. Eu espero mesmo no Senhor que possamos, enquanto caminhamos, aprendamos quem é Deus. E que a gente possa glorificá-lo com nossa vida, com nossas ações, com nossa obediência. Quero convidar você a ficar em pé para a gente orar. Senhor, obrigado, porque a gente pôde parar nesse tempo para meditar na Tua Palavra. E meditando na Tua Palavra, Senhor, certamente o Teu Espírito tem falado a cada um de nós aquilo que mais precisamos ouvir do Senhor. E, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que faça com que essa palavra do Senhor na nossa vida, no nosso coração, faça toda a diferença.
para que a gente não possa desistir desse caminho no qual o Senhor está ensinando a cada um de nós. Abençoa, Deus, o teu povo e nos dê entendimento na tua palavra, Senhor. Que nossa vida, nossa família, nossa casa glorifique o Senhor. Assim, Deus, põe a tua mão sobre nós, nos dê uma semana repleta das tuas bênçãos, Senhor. Não repleta de facilidades, mas repleta da tua graça, das tuas bênçãos sobre nós. Guardando-nos, Senhor, para ti mesmo. Não guardando para nós mesmos, mas para ti mesmo, porque somos teus. Guarde as nossas vidas, Senhor, e nos dê a alegria de saber que estamos no caminho e que é no caminho que aprendemos. Abençoa as nossas vidas assim, Senhor, em nome de Jesus. E agora a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém.